Hoje a gente vai, então, concluir, né, o livro de Ruth, a gente vai ver o capítulo 4 e, como sempre, antes de falar do capítulo 4, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu no capítulo 3. Então, a gente viu lá no 3 que, por orientação da Noemi, a Ruth coloca uma roupa bacana, né, se veste bem e vai lá para a eira, onde se limpava a cevada, né, e se deita aos pés do Boaz e descobre os pés dele para que ele pudesse acordar. E aí o Boaz, quando acorda, ele fica assustado e fala, mas quem que é você, né? E ela fala, né? Eu sou Ruth, você é o meu resgatador. E aí o Boaz fala com ela, olha, eu já ouvi falar de você, eu sei, né, da sua conduta e fico feliz, né? Me agrada a forma como você vive, mas tem uma pessoa que tem prioridade na minha frente no teu resgate. E aí eu vou procurar essa pessoa e vou resolver essa situação. Se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatar. E aí a gente vê o final do capítulo 3, né? Como a gente, como cristão, deve ser, né? A Noemi vira para a Ruth e fala assim: olha, agora é esperar, porque se ele falou que ele vai resolver ainda hoje. E a Bíblia fala, né? Que seja o seu sim, sim, o seu não, não. E aí a gente vê que Boaz falou que ia resolver e Noemi, de cara, já falou assim: pode confiar que ele vai resolver. Bom, então, vamos dar início ao capítulo 4, né? O versículo 1 fala: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz estava lá na porta da cidade, né? A porta da cidade é o local onde se reuniam os anciãos, então era um local onde tinham as pessoas mais respeitadas daquele lugar e onde se podia resolver as coisas, né? E o Boaz se assentou ali e, por coincidência, eu não acredito que seja coincidência, né? O resgatador, aquele que tinha o primeiro direito, estava passando naquele exato momento e o Boaz falou assim: ô fulano, senta aqui. E ele sentou ali do lado do Boaz, né? E aí o versículo 2 traz: Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E eles assentaram, né? Então o Boaz chamou 10 dos anciãos da cidade, né? Pessoas mais velhas, mais respeitadas, pediu que se chegassem ali. Disse ao resgatador, então Boaz disse ao resgatador, aquele homem que tinha o primeiro direito, né? Que tinha prioridade no resgate. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Então Boaz está falando assim: olha, Noemi vai vender aquelas terras que eram de Elimeleque. Então Boaz está conversando com o resgatador na presença dos anciãos e falando com ele: olha, a Noemi vai vender aquelas terras. Resolvi, pois, informar-te isso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não quer, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então Boaz fala assim: olha, eu vim aqui para te dar essa informação na presença dos anciãos da cidade. Eu quero te falar. Se quer comprar as terras, compra agora, na presença do meu povo, na presença dos anciãos. Mas se você não quiser comprar, fale agora também, porque a prioridade de compra é sua. Mas se você não quiser, a prioridade então passa a ser minha, né? E aí aquele que tinha o primeiro direito ao resgate falou: ah, eu vou resgatar as terras, eu vou comprar então. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, tinha uma lei chamada Lei do Levirato, né? Que falava que se um dos irmãos morresse sem filhos, então aquela mulher que foi deixada viúva ela não poderia se casar com um estranho, com uma pessoa fora da família, né?
que o cunhado deveria se casar com ela e que teria filhos com ela, e que o primogênito dessa nova união seria tido, na verdade, como filho do falecido, né? Então, seria o primogênito daquele casal, seria reconhecido como filho daquela pessoa que morreu, para que o nome dele fosse perpetuado. Está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 6. Isso era a lei, está lá na lei de Moisés, né? Mas antes disso, a gente já vê retratado em Gênesis que isso já acontecia. Lembra do Onã? Ele era irmão, filho do Judá, né? Irmão do Er. E aí, quando Er morre, o Judá chama o Onã e fala assim: olha, toma a mulher do teu irmão, casa com a Tamar, né? Casa com ela e dê descendência a teu irmão. E aí, naquela época, aí lá em Gênesis, a gente vê, né, que o Onã, ele com medo, porque como o irmão mais velho tinha morrido, o Er, o Onã se tornou primogênito daquela família. E ele falou assim: o quê? Eu vou ter filho com Tamar, o filho dela vai virar o primogênito, né, e vai ter direito a tudo. E aí eu vou perder a primogenitura. E quando eu tiver um filho, não é ele, né? O próximo filho não vai ser o primogênito da família. Então, o Onã resolve não ter filho com a Tamar. Mas ele casa com ela e quando ele tinha relações sexuais com ela, ele jogava o sêmen fora, né? Ele não permitia que ela engravidasse. E isso foi visto como mal aos olhos de Deus, tanto é que Onã morre também. Então a gente vê que isso que está sendo retratado aqui no versículo 5 já era uma prática comum em Israel. Quando uma pessoa morria, o cunhado tinha que resgatar. Não era o cunhado ou uma pessoa mais próxima, nesse caso aqui não era o cunhado, porque não tinha, o irmão também tinha morrido, né? Então, uma pessoa mais próxima na família tinha o dever, não era o direito, tinha o dever de resgatar aquela viúva, né? E aí o Boaz fala com esse moço, fala assim: ó, você quer comprar a terra, mas comprando a terra de Noemi, obrigatoriamente você deve resgatar também Ruth, porque ela é viúva do Malom, ela ficou. E Ruth é moabita, fala lá no versículo 5. E aí o versículo 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então, quando fala aqui para que não prejudique a minha, o livro não deixa claro os motivos que levaram a esse primeiro resgatador a não querer resgatar Ruth, né? Pode ser por vários motivos. Pode ser porque ele era casado e não queria levar uma nova mulher para dentro de casa. Pode ser que ele não tinha filhos e pensou assim: ah, mas aí o primeiro filho que eu tiver vai contar como filho do meu irmão. Pode ser porque, tendo um filho com Ruth, ele perderia a primogenitura. Pode ser por causa de divisão da herança. Então, pode ser que Elimeleque tivesse deixado poucas posses. E aí ele falou assim: ainda vou ter que dividir o que eu tenho. Pode ser porque Ruth era moabita, então a gente não sabe, não fala. Isso aqui que eu coloquei são suposições. A Bíblia não fala o motivo que levou ele a decidir que não queria mais resgatar. E aí ele fala assim: ah, não, então não vou resgatar nem terra, nem Ruth, nem nada, para que não me traga problemas, para que eu não tenha problema no futuro, né? Eu peço então que você a resgate. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então, está falando assim: olha, que quando duas pessoas queriam fazer negócio, aquele que tinha interesse no negócio, né, em formalizar esse negócio, ele pegava o seu calçado e entregava para o outro, para outra parte naquele negócio. E aí, esse negócio, então, estava confirmado na presença dos anciãos da cidade. Era assim que se fazia negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então, está falando, né, que o resgatador, aquele que tinha o primeiro direito, tirou o seu sapato e entregou para Boaz e falou assim: olha, eu abro mão, pode comprar, Boaz. E aí o negócio foi selado ali na frente dos anciãos. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo:
sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Então, o Boaz está falando assim para os anciãos e para o povo, né, que estava ali presente. Hoje vocês são testemunhas de que comprei tudo de Noemi, tudo que pertence a ela e que pertencia ao seu marido e aos seus filhos, né? E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Então, o Boaz está falando assim: olha, vocês são testemunhas que hoje também, além de comprar as terras, eu estou resgatando Ruth para que ela seja minha esposa e que eu possa, então, dar continuidade ao nome do Malom, ao nome dessa família. Vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Então, os anciãos estão falando assim: olha, nós somos testemunhas. E aí eles abençoam, né, a relação e falam assim: que o Senhor conceda a Ruth o que concedeu a Raquel e a Lia. Aí eu coloquei aqui, só para lembrar quem foi Raquel e Lia, né? Só lembrando, então, que Abraão, ele tinha esposa chamada Sara, e aí, na velhice, Sara teve um filho que foi o Isaac. O Isaac casou com a irmã do Labão, que era a Rebeca, e tiveram 2 filhos, né, gêmeos, Esaú e Jacó. Lembra que o Esaú, ele era o primogênito, mas ele vende a primogenitura para o Jacó. E aí o Jacó escolhe uma esposa, que era filha do Labão, que era Raquel. Mas o Labão acaba enganando Jacó e Jacó se casa com Lia. Então é dessa Lia e dessa Raquel que o versículo anterior está falando, né? A Lia, ela teve um tanto de filhos, olha aqui, 6 filhos, e ainda deu para Jacó a sua serva, Zilpa, e aí ela teve mais 2 filhos, né? Então, a Lia acabou permitindo que Jacó tivesse 8 filhos, né? E um deles era Judá. A Raquel, que era escolhida de Jacó, ela deu a Jacó 2 filhos, José e o Benjamim, e por meio da sua serva, Bila, ela deu mais 2 filhos, que foi o Dan e o Naphtali. Então, o que a gente está vendo aqui é que essas duas tiveram vários filhos, né? Permitiram uma geração próspera, né? Vários descendentes para o Jacó. E esses descendentes, né? Eles tiveram grande importância em Israel, como a gente já viu em outras passagens. Lia não era bonita, né? A Bíblia fala isso, mas ela tinha olhos meigos, né? E ela deve ter sofrido horrores. Ela era mais velha e, por não ser bonita, ela foi ficando, né? Acaba que ela é honrada por Deus no final, né? Já a Raquel, ela era bonita e atraente e deve ter sofrido também, porque ela ficou na dependência do casamento da Lia para que ela só depois pudesse casar, porque primeiro casava a mais velha, mas a mais velha não era bonita e foi ficando deixada. Então a Raquel também foi ficando, né, por mais tempo, deixada mesmo já tendo alguém que tivesse interesse nela. Então, quando eles falam que, quando os anciãos desejam, né, que o Senhor conceda a Ruth o mesmo que concedeu a Lia e Raquel, ele está falando assim: olha, que a sua descendência seja muito numerosa, que a sua descendência seja muito importante, assim como foi a descendência de Jacó. E que o seu nome, Boaz, seja reconhecido em Efrata, que é Belém de Judá. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, lembra que eu falei que Judá era filho de Lia com Jacó? Então, lá em Gênesis 38, a gente vê que Judá teve 3 filhos, né? Onã e Selá. E o ele casou com Tamar. Fala lá que Judá arrumou uma esposa para que era Tamar. Mas o pecou muito e acabou morrendo, né? Fala que Deus tirou a vida dele por tantos pecados. A Tamar, então, se casa com Onã,
Mas lembra que eu falei que o Onã, para não permitir que Tamar tivesse um filho que fosse, né, assumisse a primogenitura lá do o Onã acaba cometendo um tanto de pecado também, né, jogando o sêmen fora para que Tamar não pudesse engravidar. Então fala que isso foi muito mal visto por Deus e Onã acabou morrendo também. Aí Judá falou assim: gente, mas essa mulher está trazendo azar para minha família. Já morreu um, já morreu o outro, e ele fala assim: ai, não vou colocar meu terceiro filho, que é o último que me resta, para casar com Tamar, não. Então Judá começa a enrolar Tamar: não, vai casar, mas fica enrolando e não permite que o casamento aconteça. Tamar, quando percebe isso, quando se dá conta que ela estava sendo enrolada, ela dá um jeito de enganar Judá, ela se finge, né? Como se ela fosse uma prostituta, e Judá acaba tendo relação com ela e ela engravida. E aí ela vai ter 2 filhos, Pérez e Zerá. Aí fala na Bíblia que o Zerá, ele já ia nascendo primeiro, ele até chegou a colocar a mãozinha para fora, tanto que a parteira foi e colocou uma fita vermelha no braço dele, né, para marcar que ele era o primogênito, mas acabou que quem nasceu primeiro foi o Pérez, então Pérez era o primogênito. E ele teve 2 filhos, né, Esrom e Amu, né, e é da família de Esrom que a gente vai ver vir depois Davi e o rei Jesus, né. E essa família de Esrom, ela foi muito numerosa e também muito importante. Então, quando os anciãos desejam que a família de Boaz seja como a família de Pérez, está falando assim: olha, que você tenha muitos descendentes, que a sua família, né, seja próspera, seja muito importante. Então, na verdade, eles estão abençoando esse casamento, né, desejando um futuro próspero e numeroso para aquele casal. Bom, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Estão falando, né, que Boaz acabou casando então com Ruth e que eles tiveram um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Então, elas estão falando assim: olha, bendito seja o Senhor nosso Deus, né? Você agora tem um neto que vai poder cuidar de você, que vai ser o seu resgatador no futuro. Que esse seu neto seja conhecido, seja famoso, né, em Israel, desejando coisas boas para ele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa maravilhosa. Se algum dia a nossa sogra puder ouvir isso, né? Que nós somos importantes, que nós somos bons, né? Para elas, né? Melhor do que 7 filhos, né? Seu neto será bom para você, é isso que elas estão falando, porque Ruth foi boa para você, porque ela te ama e esse neto vem dela, né? Sua nora é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Então, estou falando que Noemi pegou aquele menino, colocou no colo, né? E a partir dali ela começou a cuidar daquela criança. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, está falando, né, que foram as mulheres ali da cidade que deram um nome para a criança. Ele foi chamado, então, de Obed, e fala que ele iria dar origem, então, a Jessé, e depois Jessé dá origem a Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, estou falando a genealogia só para a gente perceber, então, que Boaz ele é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, e aí vai. E aí eu destaquei algumas coisas aqui para a gente pensar, né? Desde que começou esse livro de Ruth, a gente tem visto um tanto de coisas que fala assim, por coincidência, Ruth entrou
nas terras de Boaz. Por coincidência, o resgatador estava passando ali naquela hora. Eu acredito que não existe coincidência nas coisas de Deus. A gente vê que Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele, e ir para a terra que ele designasse. E Abraão foi. Abraão, num certo momento, deu uma titubeada e falou: Sara, minha filha, não conta que você é minha esposa, não, porque você é muito bonita, vão te querer e vão me matar. Então ele fraquejou e Deus dá um jeito de proteger Sara, porque Deus tinha uma intenção, ele tinha um plano para aquele casal. E aí, bem na velhice, Sara com Abraão tem Isaque. A gente viu que Isaac era para ter morrido. Lembra que a gente viu que Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac? E na hora ali do sacrifício, como Abraão se dispôs a cumprir a ordem de Deus, Deus fala assim: não, pode poupar seu filho. E Isaac sobrevive e tem Esaú e Jacó. A gente viu que Esaú era o primogênito, mas não era o plano de Deus que a linhagem de onde viria Davi viesse de Esaú, era para sair de Jacó. Então Jacó acaba ficando com a primogenitura. Jacó escolhe Raquel, mas não eram os planos de Deus. Ele tinha que ter com Lia, Judá, era isso que Deus queria. Então Labão, sem saber, guiado por Deus, ele acaba casando Lia com Jacó e Lia tem Judá. E aí de Judá vai chegar, né, a Pérez, que a gente viu que mesmo que Judá tenha tentado impedir o casamento de Selá com Tamar, de qualquer forma, Tamar acabou dando origem com aquela família, né? Através de Judá, conseguiu dar origem a Pérez. E aí a gente vê uma sequência de coisas acontecendo até chegar a Boaz. E aí a gente viu que Ruth era uma moabita, mas Deus queria que ela estivesse nessa família. Então Ruth perdeu o marido, perdeu tudo que tinha, escolhe servir a Deus, porque o povo dela não servia a Deus, e ela escolhe servir a Deus e acaba casando com Boaz, né? E a partir dessa história a gente vê nascer o rei Davi. Então, só para sumarizar, porque aí acabou o livro, eu vou fazer só um recorte assim geral de tudo que a gente viu nesse capítulo. A gente viu que é a fome por causa do pecado do povo que levou a muitas dificuldades para aquela família do Elimeleque e fez com que eles mudassem para Moabe, né? Mas chegando em Moabe, o marido morre, acontece o casamento, né, dos filhos de Noemi com mulheres moabitas, mulheres que não eram tementes a Deus, que não serviam ao nosso Deus, né? A gente vê a morte dos filhos de Noemi. Essa mulher fica desamparada, sem descendentes, porque nenhuma das suas noras tinha tido filhos, então a sua família estava acabando ali, né? Ela passa por muitas dificuldades e ela fica revoltada com Deus, amargurada, tanto que ela fala assim: olha, me chama de Noemi, mas não, Noemi significa amável, que é amável nada, eu sou Mara, eu sou amargurada agora, né? E ela foca muito nisso, no sofrimento que ela estava passando. E mesmo assim, mesmo passando por tanto sofrimento, ela age com amor pelas noras, né? Fala para as noras: voltem, porque eu não quero que vocês passem pelo que eu vou passar. E aí a gente viu, né, a fidelidade de Ruth, né, acontecendo ali, Ruth se colocando à disposição de seguir a sogra em qualquer situação, né? E aí não só demonstrando amor pela sogra, mas amor por Deus. Ruth fala: eu quero esse Deus, eu vou seguir o seu Deus, é o seu povo que eu quero para mim, né? E aí a gente vê então um contraste, né? Noemi colocando foco nas circunstâncias, no sofrimento, que não quer dizer que tenha sido errada, porque deve ter sido uma situação muito difícil também. Mas Ruth bota o foco dela na fé em Deus, né? No que vem pela frente, falando assim: não, Deus vai resolver essa situação. Eu me coloco à disposição de fazer o meu melhor e eu sei que Deus vai guiar o resto, né? E aí a gente vê Ruth escutando atentamente, cumprindo, né, aquilo que Noemi ensina e fala para ela fazer. Então a gente viu que essa conduta de Ruth acaba atraindo Boaz. E aí eu fiquei pensando, né? Olha como que é importante a nossa conduta, o nosso exemplo, o jeito como a gente vive, porque foi a conduta dela que atraiu Boaz, né?
A gente vê Ruth aqui indo à batalha, não só em relação ao trabalho para sustentar a sogra dela, mas também indo à batalha para conquistar Boaz. A Noemi falou com ela: vai lá, deita nos pés dele e ele vai te falar o que fazer. Bota uma roupa bonita. E ela botou e foi. Então a gente vê que ela fez o melhor que pôde, ela se dedicou a Deus, ela se dedicou à sogra, mas ela não ficou parada. Ela foi atrás de conquistar o que era melhor para ela e para sua sogra. E aí Deus conduziu tudo, né? A gente vê Deus trabalhando em cada uma das circunstâncias e transformando a vida da Noemi pelas ações e pela fidelidade de Ruth. E aí, graças a isso, a família de Noemi teve a descendência, né, que foi o Obed. A gente vê, então, uma nova vida para essa família, cheia de bênçãos, né? Então, mostrando que Deus pode transformar as nossas vidas, desde que a gente confie nele, né? Aí eu trouxe aqui vários exemplos, eu coloquei alguns na Bíblia, tá cheia de exemplos, né? Mostrando que a gente só precisa ter disposição e confiar em Deus, né? Então, olha aqui, Moisés fala assim: Senhor, quem sou eu para fazer o que o Senhor espera de mim? Eu não dou conta. E Deus fala com ele: olha, eu serei como a tua boca e te ensinarei o que você tem que falar. Davi, a mesma coisa. Davi era menino, franzino, né? Cuidador lá das ovelhas. Todo mundo falou: o que, Davi, né? E Deus fala assim: olha, eu vejo, é o que tem por dentro, eu vejo é o coração, eu não olho o exterior. Jeremias, a mesma coisa, fala assim: Deus, eu não dou conta do que o Senhor espera de mim. E Deus fala com ele: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pedro e João, pescadores, né? Pessoas simples. Quem diria que pescadores, homens simples, homem do povo, poderia vir a perpetuar, né, a palavra de Deus? Paulo era um perseguidor da igreja e teve a sua vida transformada. Daniel era só um adolescente, como a gente viu, quando foi levado para a Babilônia. E olha o que Daniel fez, né, para o seu povo. Então, Deus capacita aqueles que ele escolhe. Isso não é um versículo, mas isso é uma verdade, né? Deus, ele escolhe as pessoas e capacita. A gente tem que estar disposto a fazer a vontade dele, né? A se colocar à disposição dele. E assim como na história de Ruth, de Noemi, Deus pode transformar as nossas vidas, mas a gente precisa estar disposto a fazer o trabalho dele e a cuidar dos outros, né? E a dar exemplo para os outros. Então, que a gente esteja dispostos ao novo início, né, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer esse livro para vocês. Muito obrigada.